Fala galera, beleza? Eu sou o professor Leonardo, esse é o canal Tio Léo. Temos mais um vídeo aí para você que é do 8º ano, certo? Nós já vimos no assunto de operações com polinômios, adição e subtração. Agora vamos abordar a multiplicação. Para iniciarmos esse assunto, nós temos multiplicação de monômio por monômio. E para multiplicarmos dois ou mais monômios, devemos multiplicar as partes numéricas entre si primeiro e depois as partes literais entre si. Nós temos aí dois monômios, o menos 5m² n, que a gente vai multiplicar pelo 3x à quarta y². Então a gente sabe que no final vai dar menos 15m² n, x à quarta y². Por quê? Porque primeiro eu multipliquei menos 5 com o 3 e deu menos 15, tá? Ó, menos 5 vezes 3 dá menos 15. E se as letras aqui são diferentes, eu vou fazer o que? Só vou repeti-las no final. Na multiplicação, onde eu tenho aqui letras que são semelhantes, olha, x e x, y e y, no caso de 2x² y³ vezes 9x à quarta y², nós já temos aí exemplos diferentes, tá? Por quê? Porque eu tenho letras que são semelhantes. Então, vou usar uma propriedade da potenciação para poder calcular isso aí. Primeiro, eu vou resolver o coeficiente numérico. 2 vezes 9 dá 18. X² vezes x à quarta, né? Ou eu posso copiar primeiro assim, olha. Do jeito que eu copiei aqui, que eu repeti as partes numéricas, as partes literais, eu posso repetir aqui, ó, x² y³, x à quarta y². Esse é um tipo de resposta. Mas o que a gente pede? Que vocês reduzam a resposta o máximo possível, tá? Então, para reduzir ao máximo possível, a gente vai fazer o quê? Se aqui é x e aqui também, e eles estão se multiplicando, então aí é multiplicação de potências de mesma base. A gente faz o quê? Repete a base, repete o x que é a base, e soma os expoentes, né? Ó, o 2 mais o 4. Da mesma forma a gente fez com y. Repete a base e soma os expoentes, 3 mais 2. Portanto, o nosso resultado final reduzido, certo? Deu 18, x à sexta, y à quinta. Mas aqui também é um tipo de resposta, tá? Dessa maneira. Mas a mais convencional é essa do final aqui, tá? Essa daqui é a mais convencional. Por quê? Porque é uma forma mais reduzida, né? Aqui você tem um x², um x à quarta. Aqui você reduziu a só um x à sexta. Então, essas formas mais reduzidas geralmente são as mais convencionais para a gente apresentar nas respostas, porque são elas que vão conter em concursos, em provas que vocês vão fazer de Enem, prova para o IFRN. Então, a forma que vocês vão encontrar vai ser sempre essa forma reduzida. Mas é bom a gente ter conhecimento também dessa outra forma e desse outro tipo de representação, né, do resultado da multiplicação aí, de um monômio por outro monômio. Nós vamos ver agora uma propriedade distributiva da multiplicação quando a gente relacionar lá a adição ou a subtração, porque isso aí vai ser bem importante quando a gente for multiplicar um monômio por um polinômio ou até mesmo um polinômio por outro polinômio. Então, a gente vai ter esse conhecimento de distributivo, ou seja, de distribuir o que é comum às parcelas ou aos termos de um polinômio. Você tem aí a vezes b mais c, né? O b mais c está entre parênteses. O que está fora, ele vai multiplicar por cada fator que está dentro do parênteses.
o A vai multiplicar com B e o A vai multiplicar com C, formando no final AB mais AC. Se fosse no sentido da subtração, na distributiva, a gente teria o quê? A vezes B e A vezes menos C. Então, ficaria AB menos AC. Usando esse conceito, né, e trazendo para dentro dos estudos distributivos, onde você multiplica um fator que está isolado fora do parêntese, com o que tem dentro de um parêntese, que geralmente são várias parcelas de uma soma ou de uma subtração, a gente tem o seguinte: 3 vezes, abri o parêntese, x mais y, fechei o parêntese. Então, vou fazer o quê? 3 vezes x, que dá 3x. E 3 vezes mais y, que dá mais 3y. E essa é a minha resposta final, tá? Não preciso calcular isso porque eu não dei valor de x, eu não dei valor de y, então a gente para por aí o nosso cálculo. Essa multiplicação também pode ser feita de outra maneira. Eu posso ter x mais y e multiplicar vezes 3, como vocês fazem, né, uma multiplicação normal. Então, eu faço 3 vezes y, ou 3 vezes mais y, que dá mais 3y, e 3 vezes x, que dá 3x, tá? Multiplico esse por esse desse aqui, e esse por esse, coloco aqui. Super normal. A vezes 5 menos B. Então, vai ser da mesma maneira. A vezes 5 dá 5A, tá? Tem gente que bota A5, mas o termo correto é 5A, porque o coeficiente numérico ele vem antes do termo literal, tá bom? Então, vocês colocam 5A. E A vezes menos B dá menos AB. Portanto, se eu pegasse 5 menos B e multiplicasse com o termo isolado A, daria a mesma coisa aqui, tá bom? 5A menos AB é só uma forma de você verificar como o resultado ele se mantém. Agora que nós temos conhecimento da distributiva, vamos ver a multiplicação de um monômio por um polinômio, fazendo o uso da distributiva. 4m ao quadrado vezes 3m menos 2. Então, vou fazer 4m ao quadrado vezes 3m, é a nossa primeira multiplicação, menos, olha, lembrando, eu estou colocando esse menos aí, 4m ao quadrado vezes 2, por quê? Porque aqui no 4m ao quadrado é um número positivo, tá? Aqui é positivo e aqui é negativo, portanto, esse menos vai existir aqui, certo? E também, se é uma relação que leva em conta uma subtração, né, a distributiva em relação à subtração, o menos ele vai ficar aqui, entre essas duas multiplicações. Se houvesse uma possibilidade de você fazer um jogo de sinais depois, aí você faria, tá? Mas nesse caso não ocorre. Então, eu vou fazer 4m ao quadrado vezes 3m, dá 12m ao cubo. Repito o menos aqui, ó. E 4m ao quadrado vezes 2 dá 8m ao quadrado. Mas o porquê esse primeiro deu 12m ao cubo? Porque aqui eu tenho um m ao quadrado e aqui eu tenho um m. Esse m está elevado a 1. Então, se as letras são semelhantes, potência de mesma base diz que eu repito a base e somo os expoentes. Então, eu repeti a letra e somei os expoentes do m aí, quando eu multipliquei 4m ao quadrado vezes 3m. Nessa segunda parte, aqui, né, que o resultado foi 8m ao quadrado, eu só tenho m ao quadrado, então só multiplico aqui os coeficientes numéricos, 4 vezes 2, e vou repetir a minha parte literal. Vendo isso de outro modo, 3m menos 2, multiplicando com 4m ao quadrado, né, fazendo esse vezes esse, não, 4 vezes menos 2 dá menos 8. E aí eu só desço o m ao quadrado. Mas quando eu chego aqui, ó, 4 vezes 3
dá 12. Mas aí eu tenho m ao quadrado vezes m. E aí eu repito a base e somo os expoentes, tá bom? Então, para multiplicarmos um monômio por um polinômio, devemos multiplicar o monômio, que ele fica isolado, por todos os termos do polinômio. Depois, nós adicionamos os termos semelhantes, se houver algum, certo? A multiplicação do polinômio a mais b pelo polinômio c mais d. Aí nós vamos entrar num assunto um pouquinho mais, eu não diria complicado, mas que necessita de um pouco mais da sua atenção. Quando a gente multiplica um polinômio por outro. Porque quando a gente multiplica um monômio, a gente usa a distributiva, né? A gente distribui o monômio, multiplicando ele por cada parcela ali, por cada termo do meu polinômio. Mas quando eu tenho dois polinômios, eu vou ter cada termo de um polinômio multiplicando por cada termo do outro polinômio. Vocês vão entender melhor agora. Se eu pegasse esse parêntese aí, ó, que está em azul, c mais d, e eu substituísse ele por x, para que ele ficasse como um monômio só, tá? Vamos dizer que c mais d ele tem um valor x. Então, eu farei o quê? Eu entraria naquele sentido da multiplicação de um polinômio por monômio, onde esse x ele multiplicaria por cada fator aqui, ó, por cada termo desse polinômio. O x multiplicaria com a e o x multiplicaria com b. Isso quer dizer o quê? Que se o x ele vale c mais d, então esse a eu vou multiplicar com o c e depois com o mais d. E da mesma forma o b eu vou multiplicar com o c com o mais d, tá? Se eu substituísse agora de volta, tirasse o x e colocasse o c mais d. Então, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, nós teríamos aqui, ó, a vezes c, que origina isso aqui, AC. Depois eu pegaria A vezes mais D, presta atenção. Então, eu tenho mais AD. Aí, agora, eu venho para o B, né? Aí, eu tenho mais B vezes C, dá mais BC. E mais B vezes mais D, dá mais BD. Vocês podem perguntar, professor, eu posso colocar CB ao invés do BC? Ou, se eu colocasse mais CB mais BD, estaria errado? Não. A ordem em que você coloca as letras não vai dizer que a sua conta está errada. Nós colocamos em uma forma alfabética, né? Em uma ordem alfabética as letras, para que fique, de certa forma, com um certo padrão. Mas as letras aqui poderiam estar embaralhadas, né? Você teria a C, poderia ser CA. A D poderia ser DA. Não influenciaria em nada você inverter a ordem aí dessas letras, desde que as letras estejam multiplicando, né, da maneira correta. Ou seja, aqui eu não poderia colocar AB, né, porque o A ele não está multiplicando com B. O A está multiplicando somente com o C ou com o D. Tá? Assim como eu não posso colocar BA, porque o B só multiplica também pelo C e pelo D nessa questão. Então, a gente tem que prestar atenção no que os nossos polinômios estão se multiplicando para poder fazer essa relação entre eles. Então, quando nós multiplicamos um polinômio por outro, nós devemos multiplicar cada termo de um desses polinômios por todos os termos do outro. Né? A gente viu aí, ó, o exemplo do A mais B vezes C mais D, onde eu faço A vezes C, que dá C, A vezes D, que dá mais AD. Né? Tá tudo positivo aí, ó. Mais B vezes C mais BC,
mais B vezes D mais BD. Então, se eu trouxer isso para uma multiplicação normal, eu poderia fazer ó, dessa maneira. Lembre que a ordem aí não vai alterar, né? Olha, se eu pegasse o D, multiplicasse com A, DA, o D com o B, DB, então o A com o C, ou C com A, ficaria CA ou AC. E vocês podem ver que no final ele se torna a mesma coisa, tá? Aqui ele só escreveu numa ordem alfabética, né? As letras que ele multiplicou aí. Né? Aqui estava DB, ficou BD no final. Então, essa ordem aí ela não vai ter influência no seu resultado final, tá? Até porque a gente está falando de letras. E a recomendação é que o coeficiente numérico, se houver algum, ele sempre vem antes da parte literal. Tá bom? Então, uma observação aqui é que a adição ela é comutativa. Então, a ordem das parcelas não vai alterar a sua soma. Eu poderia escrever AC mais BC e mais AD mais BD, tá? Eu poderia também embaralhá-los dessa forma que estaria correto. Bom, o nosso vídeo chega por aqui, certo? Por hoje, nessa terça-feira, onde depois de muito tempo eu postei um vídeo, né, para vocês do 8º ano, mas espero que tenha esclarecido parte desse assunto de multiplicação de polinômio por polinômio. Nosso próximo assunto vai ser divisão. Eu vou ver se eu consigo postar esse vídeo de divisão amanhã aqui no canal, tá? A partir de 1h da tarde. Vai ser o novo horário que eu vou estar usando aí para postar os vídeos, já que vocês geralmente têm aulas pela manhã, né? Vocês estão tendo lives todos os dias com os demais professores e eu não quero atrapalhar esse horário. Então, vou lançar os vídeos um pouquinho mais tarde na plataforma. Mas é isso, espero que tenha dado para compreender. Nosso próximo assunto será divisão de polinômios, tá? É um assunto que tem complicado muito a vida de vocês, mas espero descomplicá-lo aqui com minha explicação. Lembrando que próxima semana vou ver se eu consigo trazer os vídeos aí de exercícios resolvidos. Primeiro sobre sobre multiplicação e depois sobre divisão, tá? Prestem atenção no portal onde eu enviarei as páginas do livro que vocês têm que responder das atividades, tá bom? É isso aí, um abraço, forte abraço para todos vocês, uma ótima semana a todos, estamos sempre juntos e fui!